Olá pessoal, estamos com a segunda parte que nós falamos acerca dos concílios e dos pais da igreja. Para você ter uma ideia, estes homens tiveram o poder de persuasão de mudar toda a sistemática da Torá e da Taná. E foram eles que tiveram grande influência na montagem do Novo Testamento. E sabemos que muitas coisas foram mudadas, substituídas por esses homens. Esse vídeo eu o titulei como a controvérsia da Trindade, ou seja, da Tritariana. E eu peguei algumas dessas pessoas influentes, teólogos, filósofos, homens com grande influência no clero romano e de Constantinopla. Ele traz algumas informações que você vai perceber que a culpa dessas doutrinas hoje trabalhada pela igreja cristã como um todo são simplesmente heresias e situações criadas por esses homens. Nós temos aqui a humanidade, né? Essa humanidade, ela traz o que para a gente? O monoteísmo. A única religião que usava o monoteísmo era o judaísmo, que acreditava que existia um único Deus. Um único Deus que tinha poder para salvar e para disciplinar aqueles que falhavam, que agia de maneiras aleatórias. Nós percebemos que Deus, sendo um só, ele tinha o poder para salvar. Mas a monarquia, ela começa a trabalhar nesse questionamento, dizendo que Jesus foi adotado pelo Pai e recebeu o poder divino. Perceba que coisa absurda. E a igreja nos concílios aprovaram essa questão. Também nós temos, queridos, o arianismo. Jesus é uma criatura. Eles acreditavam que Jesus era uma criatura. Jesus, sendo uma criatura, ele era semelhante ao Pai. Semelhante e subordinado. Ou seja, tudo que ele fazia somente se o Pai autorizasse. A macedonismo, né? Eles acreditavam que o Espírito Santo era uma criatura, ou seja, uma criatura que tinha domínio próprio e agia como quisesse e da maneira que ele quisesse. Isso a gente quebra uma hierarquia, né? Do Todo-Poderoso, do Eterno, para com o Espírito e para com o Filho. Então, essas questões trouxeram muitos problemas que hoje está sendo desencadeado e hoje estão querendo mudar, mas não tem poder nem força para mudar essa sistemática estabelecida pelo clero. Nós temos Tertuliano. Deus é uma trindade. Uma narrativa totalmente absurda. Porque os judaizantes que veio antes não diz a existência de uma trindade. Como é que o homem ele pode inserir dentro desse contexto uma trindade que o próprio Deus não estabeleceu? Nem Paulo, que é pastor dos gentios, ele fala sobre essa trindade. Perceba, querido, eu não quero mudar os seus pensamentos, não quero mudar a sua razão. Eu estou dizendo para você que só há um Deus. Só existe um Deus, que Hashem é o Deus de Israel. É aquele que estabeleceu a nação santa e o que adquiriu um povo de propriedade própria para a sua glória e para o seu louvor.
Há posições ortodoxas dentro desses contextos que nós mencionamos, que joga por terra esse questionamento. Eles acreditam em uma unidade perfeita, a unidade que criou, que estabeleceu metas e que mostrou o caminho que deveria andar. É uma coisa muito interessante, mas também são coisas também que nos traz também coisas totalmente absurdas, que nos leva a desviar os nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa busca, porque às vezes nós pensamos, estamos certos ou estamos errados? Eu devo crer assim, ou devo crer assado, ou permaneço com a minha crença? Nós sabemos que nessa controvérsia, muitos estudiosos, filósofos, teólogos da época, entraram em grande questionamento. Por esse motivo, que foi tão extenso esses concílios, porque eles não chegavam a um denominador comum. Eles não sabiam, na realidade, o que eles queriam. Na Capadócia, um grupo de bispos, eles questionam entre si: nós vamos crer em um Deus único ou vamos crer em um Deus triuno? O que faremos nós? É difícil naquela época e continua sendo difícil hoje, porque a nossa mente já está cauterizada pelo nosso aprendizado lá na escola bíblica dominical, quando éramos crianças, que as nossas professoras nos ensinavam de um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na realidade, o próprio Cristo, lá em Mateus 24, quando aquele homem se depara diante dele e pergunta a ele o que ele tem que fazer para ser salvo, ele diz: vem tudo que tem, dá para os pobres e siga-me. E aquele rapaz ficou impactado, paralisado, porque não queria desfazer dos seus bens, e aí ele volta para trás. E também temos aquele outro jovem que pergunta ao Messias o que tem que fazer para ser salvo, e ele diz: ama teu irmão como a ti mesmo, teu Deus acima de todas as coisas, e receberás a salvação. Então a salvação está em quem? A salvação está em Deus, o soberano, o eterno. Somente Ele que tem o poder de salvar e de decidir a vida do homem. Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. É um ungido de Israel, como diz João 17, no verso 4. Antes de tudo ser formado, Ele já estava à direita do seu Pai. Que Deus possa estar te abençoando e que você possa entender que todo esse pandemônio estabelecido pelos pais da igreja hoje ainda traz grandes problemas. Não esqueça, meu querido, de tocar no sininho, de nos ajudar para que esse canal ele possa crescer e que eu possa lhe trazer muitas informações que estão guardadas, que estão ocultas aos olhos de muita gente. Nos ajude a caminhar e acredite no sobrenatural de Deus, especialmente do Filho amado do Eterno. Que Deus abençoe a todos. Bendito seja. Um abraço.